Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo canal do YouTube, Spotify, os mais de 300 mil seguidores lá no Instagram. E hoje um assunto muito importante. Estima-se que aqui no Brasil existem mais de 3 milhões e meio de piscinas. E como fazer o tratamento dessa piscina? A gente tem uma bíblia aqui em cima da mesa. E hoje eu vou entrevistar duas feras sobre o assunto, Rogério Soares e o Dr. Nilson. Muito obrigado pela presença. Eu gostei do doutor. Quero agradecer muito a presença de vocês, especialista no assunto. Muito obrigado mesmo aí, Rogério, pela presença. Não, eu que agradeço o convite e é sempre bom falar sobre isso, principalmente do lado desse monstro sagrado aqui da piscina. Então, vamos ver o que a gente pode... Do doutor, isso. Então, hoje a gente vai desmistificar o tratamento de piscinas comerciais e as recomendações da ABNT com os dois especialistas. Mas antes de a gente entrar no nosso assunto, vamos aqui agradecer os parceiros, que é quem auxilia da vida a esse projeto. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Prevenir é Salvar e Educar para Não Afogar, uma ONG desde 1995 que visa reduzir o número de afogamentos no Brasil. A plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você realizar a sua capacitação. O aplicativo da SwimTrack, para você realizar o monitoramento e evolução dos seus alunos, seja de personal ou de academia. E a Flote, materiais pedagógicos de natação, que auxiliam também no tratamento, com filtros, mas tem os materiais pedagógicos, como o Aquapins aqui, que a gente joga lá no fundo da piscina e os alunos têm que mergulhar para pegar. Você que tem dificuldade, às vezes que seu aluno não coloca a cabeça na água, você pode aumentar o estímulo colocando esses materiais coloridos, eficientes aqui, super duráveis. Mas vamos lá, vamos iniciar aí e contar para o nosso público quem é o Rogério Soares e quem é o Dr. Nilson. Quem quer começar aí contando um pouquinho da sua história? Não, eu deixo... Dr. Nilson. Então vamos lá, Dr. Nilson, começa aí. Mas eu nem gostaria de falar minha história, senão nós vamos usar todo o programa para falar desde que eu nasci até agora. Eu tenho 83 anos, eu estou no fim, né? É uma história muito longa. Eu prefiro começar com as perguntas e não contar minha história, porque é muito longa, tá certo? Fala aí do que você é formado. Não, sou formado em Engenharia Química pela Politécnica, certo? Fiz a administração de empresa pela Getúlio Vargas, pós-graduado. Fiz estágio no Japão, em várias empresas japonesas, tá certo? Trabalhei na Philips durante 15 anos, né, na iluminação. E tenho uma academia de natação há 43 anos, né, onde foi o início de eu entrar em procurar entender um pouco mais sobre piscinas, tá certo? Então, essa é a minha vida, rapidamente falando, tá? Boa. Rogério, conta um pouquinho da sua história aí. Então, eu sou professor de Educação Física, formado pela FMU, fui primeira turma, e depois eu fiz pós-graduação em Administração de Empresas e fiz uma pós em Marketing, no Madia Market School. Comecei a trabalhar, eu trabalho com piscina há 40 anos, né? Comecei como estagiário, que nem chamava isso na época, e depois passei a professor, fui coordenador. Na verdade, fui coordenador da Raia 4, que é a academia do Dr. Nilson aqui, e fiquei 9 anos, né? 9 anos como coordenador, dando os melhores resultados que a academia teve até hoje. Isso ele está falando verdade mesmo. Eu não está falando mentira, é verdade. Nós temos os dados na mão. Eu depois queria fazer uma observação sobre o meu amigo Rogério, mas termina de falar. Então, eu passei Raia 4, depois comecei a dar consultoria em 1994, assim que eu me formei, assim que eu fiz a pós-administração, nem chamava consultoria, chamava ajuda, e aí comecei a ajudar lembra da Sueli, lá em Santo André? Me lembro. Comecei em 94, e de lá para cá trabalho com as duas coisas, tanto com a consultoria quanto a parte administrativa. Em 99 saí da Raia 4, fiquei 3 anos na Biorritmo, e isso sempre dando consultoria paralelo. Em 2001, eu saí da Biorritmo e fui trabalhar só com consultoria. Em 2007, eu comprei a minha primeira academia, que é a Rubel, né, e cheguei até 7 unidades. E aí depois veio a crise, veio a pandemia, a gente decidiu reduzir o número de unidades, e fiquei com as unidades só aquáticas, que é o meu
que é o meu grande negócio, e continuo com a consultoria. Muito bem, então 3 administradores de empresa aqui. O doutor Nilson queria contar um segredo aí, revelar. Não, eu queria falar alguma coisa. O professor do Leonardo da Vinci chamava Verrocchio. Então, eu fui o Verrocchio, ele Leonardo da Vinci. Tá certo? Hoje, ele dá um baile em mim em matéria de academia. Ele dá consultoria na área de academia. Né? Então, eu uso muito a experiência dele agora, que é muito melhor que a minha na parte de academia, e estou indo melhor graças ao meu amigo Leonardo da Vinci. Então vamos lá, Rogério Leonardo da Vinci. O que é o potencial de oxidação, redução, ou ORP, que a gente está utilizando hoje em dia para medir os parâmetros da piscina? Então eu queria que vocês explicassem um pouquinho como é utilizado essa ORP. Esse ORP nada mais é do que a oxidação que tem na piscina, tá certo? Quanto mais alto, ele é medido em milivolts, quanto mais alto, melhor. As normas hoje estão em cima de 700 milivolts. O potencial de redução, ele é muito mais completo que só a medição do desinfetante, no caso, o cloro, tá certo? Então, ele se preocupa, além da concentração do desinfetante, normalmente o cloro, ele se preocupa com outros parâmetros. Por exemplo, o pH tem uma função vital na eficiência do cloro. pH muito alto, o cloro tem uma baixa eficiência. Então, o ORP, além de pegar a concentração de cloro, que é muito importante, se preocupa com o pH muito, não tanto com o cloro, mas muito, se preocupa com a temperatura da água, que é importante, se preocupa com sólidos dissolvidos, que é importante, e com ácido cianúrico. Então, é muito mais completo. Além do mais, os sensores de ORP são muito mais baratos que os sensores de cloro, na ordem de 10 vezes mais barato. Então, há uma tendência mundial de, praticamente, em vez de medir cloro, medir ORP. Tá Inclusive, certo? hoje no Brasil já existem alguns equipamentos que medem ORP. Não. Porque vai ser uma transferência, né? As pessoas vão parar de medir cloro e pH e vão medir ORP, que é o conjunto, né? E que mostra muito, com mais eficiência, a qualidade da água. E a periodicidade dessa análise deve ser feita de quanto tempo vocês recomendam? Depende, você entende. A BNT está falando nas piscinas comerciais. Que são as comerciais? Todas aquelas que não são residenciais. Hotel é residencial, academia... hotel é comercial e assim por diante. Quando eu tenho uma automação, hoje em dia, nós vamos falar depois de automação, eu posso reduzir um pouco as medições, a cada 4 horas. Já quando eu faço uma introdução de produtos químicos na água manualmente, aí é a cada 2 horas. Se bem que a BNT está usando só 3 vezes ao dia as medições de ORP ou outros parâmetros. Tá? Normalmente, a medição, quando abre a piscina, é feita uma medição. Na hora do almoço, no meio, outra, e no final do dia, outra. Inclusive, essa medição vai fazer com que o piscineiro, vamos chamar, ou o operador de piscina já faça alguma correção. Ele mediu lá, a academia, a piscina vai fechar 10 horas, ele já 9 horas mede e vê, opa, eu vou ter que jogar algum produto para amanhã cedo já estar em melhores condições. Falando em tecnologia, hoje, a gente já tem um equipamento que você coloca dentro d'água, ele fica permanentemente dentro d'água, ele pode ficar tanto dentro da piscina quanto na tubulação, e que ele mede, ele tem um sensor que continuamente, e você tem um aplicativo que te avisa quando alguma medida está fora do parâmetro. Então, isso é a tecnologia já atuando. Então, tem a parte manual, que é acredito que 90% das piscinas, e já existe uma parte mais tecnológica. Então, hoje já existem equipamentos que fazem isso por você. É só você manter o seu celular na mão que ele te avisa se o parâmetro está fora da conformidade. De fato, agora na BNT, que nós estamos fazendo agora, que é sobre parâmetros da parte de tratamento d'água em si, as piscinas comerciais vão ser obrigadas a usar automação. Esse equipamento de automação, que mede ORP mais pH, ele deve custar uns R$15 mil. Vamos analisar bem. Uma piscina que você gasta muito dinheiro em desinfetante e produtos químicos, água e energia elétrica. No caso desse equipamento, você vai gastar uma vez só. E depois, talvez, alguma manutenção. Então, vale a pena ter essa automação, sim. Então, ele se autopaga, né, com o período. Nem tem dúvida nenhuma. E já entrando nesse assunto de tecnologia, quais outras tecnologias a gente pode ressaltar aqui para tratamento de piscinas hoje em dia?
Deixa eu só fazer uma observação sobre a pergunta anterior. É o seguinte, esse equipamento que o Rogério falou, que fica na água ou na tubulação, ele mede 4 parâmetros, tá certo? E você imagine uma organização como o SESC ou o SENAI, que tem, só em São Paulo, 100 piscinas. 100 piscinas. Então, hoje, o gerente que está aqui em São Paulo, se cada piscina tiver um desses sensores, ele sabe tudo o que está acontecendo em todas as piscinas do SESC ou do SENAI. Então, é muito bom. Esse equipamento, ele é reserva para R$4.000, tá certo? Então, que também, levando em conta os outros gastos, ele é muito barato. Então, vamos voltar agora à sua pergunta. Eu peço desculpas pela falta de educação. Não, tudo que é pertinente tem que falar, doutor Nilson. Eu vou me lembrar isso. E quais são as novas tecnologias que o senhor recomendaria? Olha, as novas tecnologias não são tão novas assim, tá certo? Geralmente está na área de desinfecção, tá certo? E na área de elementos filtrantes, tá certo? Então, primeiro vamos falar na parte de desinfecção química. Normalmente, além do cloro, você tem o bromo, só que o bromo é o irmão gêmeo do cloro. Tem algumas diferenças. Ele tem algumas qualidades em relação ao cloro e tem outros efeitos. Só que o bromo é muito caro. Outra, aqui no Brasil é difícil de encontrar. Então, normalmente, você não encontra. Então, não adianta ser bom, não encontra. Ele tem algumas outras vantagens. Mas tem umas vantagens ao cloro que não cheira muito. Porque um dos grandes problemas do cloro é a cloramina, que é o cloro combinado, que é a mesma coisa, que ele cheira e irrita a vista, tá certo? Então, o bromo praticamente não é usado no Brasil. Agora, tem outros processos, que é ozonização, tem ultravioleta e tem ionização. Ionização e ozonização são um pouco diferentes. Só que esses produtos normalmente não ficam na água. Não ficam. Então, a pior coisa de uma piscina, parou o equipamento, parou a bomba, você não tem mais produto. Então, tem que usar geralmente com um pouco de cloro. Diminui o cloro. Então, todos eles têm vantagens. Não tem aquele que é absoluto. Não, esse é o tal. Não tem. Então, hoje em dia, piscinas comerciais, nós temos que usar um pouco de cloro, tá certo? Né? Um pouco desinfetante, menos do que o normal. Mas então, eu podia estender a conversa aqui, falar do ozônio e tudo, e ia muito longe. Então, por enquanto, fica. Existe uma combinação, né, Nilson? Existe uma combinação legal, que é hoje o gerador de cloro, que transforma um cloro natural, né, que é o hipoclorito de sódio, com uma ultravioleta, que tem uma ação bem efetiva. Sim, mas eu esqueci de falar do gerador de cloro. O gerador de cloro não é bem alternativo. O gerador de cloro, na realidade, ele é um produtor de cloro líquido, né? Então ele produz cloro a partir do sal de cozinha. Então essa água salgada passa numa célula e tem várias reações lá e se transforma em cloro líquido. Então, não é alternativo. Muita gente acha que o sal desinfeta. O sal não é desinfetante. Tanto é verdade que a água do mar tem 32 gramas por litro de sal e ela está poluída. Tá? Se usa normalmente em piscinas 4 gramas por litro. 1/8 do sal que está no mar, tá certo? Então, o gerador de cloro é uma alternativa, mas na realidade ele produz, em essência, o cloro. Sim, como o Dr. Nilson falou, ele não vai conseguir se estender. Para você que quer saber mais sobre o assunto, ambos estarão presentes no S4, dentro do 14º Congresso Brasileiro de Natação Infantil. Eles vão palestrar na sexta-feira, 5 de abril, às 2h50. Então, adquira aí pelo site do INAT. Além disso, você tem um cupom de 5% da natação criativa, se você ainda está na dúvida. E vale muito a pena para falar com esses dois rapazes e sanar qualquer dúvida aí na palestra. Eu gostei dos rapazes. E com certeza quem está aí do outro lado e possui piscina, seja comercial, seja residencial, já enfrentou vários problemas, como água esverdeada, água turva. Eu mesmo ontem fui dar aula de personal, a água estava totalmente esverdeada. Eu ia fazer umas gravações para Flote ontem com os materiais submersos, nem consegui fazer. Como lidar com esses problemas tão comuns que quando a piscina começa a dar errado, para retornar é difícil? Água esverdeada. Olha, normalmente na piscina você tem 3 tipos de turbidez. O mais grave, o mais comum é a água verde. É um verde garapa, tá certo? Você não enxerga o fundo. São algas verdes.
Então, normalmente, a pessoa esqueceu de colocar cloro, tá certo? Normalmente. Quando na minha caminha fica verde, eu já sei que ele não colocou. Não adianta você falar, ele põe no relatório que colocou, mas não pôs, tá certo? Então, esse negócio de relatório, você sabe como tomar cuidado. Eu chamo, deixa eu ver o relatório aí. É tudo a mesma letra lá. Ele pôs tudo lá, uma semana inteira ele pôs a medição. Mas tudo bem, vamos voltar. Então, eu penso, agora, a alga, ela começa a pegar uma certa educação com o cloro. Então, ele começa a ficar mais resistente. Então, tem os algicidas, né? Algicida de choque e de manutenção, e tem um produto chamado fosfato free, livre de fosfato. Aqui no Brasil não se vende, lá se vende. Então, se eu tiro o fosfato da piscina, a alga não vai sobreviver. Então, para eliminar a alga verde, bom, uma é ter cloro sempre, tá certo, né? Esfregar as paredes sempre, a linha d'água principalmente, fazer aspiração. Mesmo o algicida de tempos em tempos é importante. Não, eu era contra o algicida, mas o algicida funciona como um backup. Bobeou no cloro, ficou muito baixo, você pegou uma alga muito resistente, embora seja verde, o algicida. E o fosfato free, livre de fosfato, é mais um backup que não é vendido no Brasil, mas muito vendido lá fora. Bom, outro tipo de turbidez é quando a filtração ou a bomba não estão adequadas. O filtro está muito pequeno, ou o número de horas de filtração, né, é muito pouco. Ou a areia está suja. A areia está suja. Tá. Por falar em areia suja, eu tenho uma divergência com o meu amigo aqui, o Leonardo da Vinci. Ele tem uma divergência com o Verrock. Né? Que é? É o seguinte, eu troco areia a cada 4 anos, ele troca a cada 2 anos, tá certo? Então, nós temos uma divergência. Agora, quem gasta menos sou eu, tá certo? Quem tem a piscina mais limpa. Bom, agora é verdade, tá certo? Então, a filtração... Existe norma que fala que se tem que recircular água a cada 6 horas, por exemplo. Né? Então, é muito importante essa recirculação, passar água suja pelo filtro. Eu quero lembrar que quando a água passa pelo filtro, não quer dizer que toda água limpa vai, mas vai misturar com a água suja. Então, é um processo de várias horas. Então, a BNT está falando no máximo em 6 horas renovar a água, tá certo? E outra coisa... Se você vê que a água não está muito boa, você tem que filtrar mais durante o dia, tá certo? A norma são 6 horas, você vai passar para 12 horas, até a noite vai filtrar. Então, esse é outro motivo, que é uma água turva, cor cinza. E a outra turva é quando tem muito carbonato de cálcio. Quando tem muito carbonato de cálcio, tem produtos que têm carbonato de cálcio, ou tem cálcio, o cloro tem cálcio, e além disso, pH alto, alcalinidade alta, você pode ter depósito. A água vai ficar turva branca. Aquela esbranquiçada. Né? E pior que esse branco vai para o filtro. Aí sim, aí tem que trocar cada 2 horas, porque esse filtro, a areia fica um cimento lá e não vai passar água, ou passa água por canais, que é a pior coisa do mundo. Tá certo? Então, eu acho que foi bem respondido, na minha opinião. Eu acho que uma alternativa, só para complementar, hoje existe a zeólita, né? Ou zeolita. Não, nós vamos falar dos meios filtrantes que eu esqueci. Sim, é bom. Que melhora muito, ela tem uma capacidade filtrante muito maior do que a areia. Sim. Então, essas 6 horas, com a zeólita, ela tem uma eficiência muito maior do que 6 horas com a areia. É verdade. Então, eu esqueci de falar, quando você me falou novos desenvolvimentos, na área de meios filtrantes, melhorou muito. Essa zeólita, ela filtra muito mais fino que a areia. Né? Então, e tem mais, ela tira um pouco do cloro combinado, que é o cloro ruim, vamos chamar. Então, tem uma qualidade. É um pouco mais caro, pesa menos, mas mesmo assim mais caro. Mas se você diluir isso em 4 anos, não é nada. Então, tem a zeólita. Agora, onde nós estamos melhorando, nós vamos chegar a um ponto que a filtração vai ser tipo osmose reversa. Não é osmose, porque é muito caro. Então, o que acontece? Eu filtrando mais fino, embora o olho humano enxerga acima de 40 micros, o micro é 1/1000 do milímetro, embora eu tenha... o olho humano enxerga acima de 40 mil, mas é importante eu filtrar menos de 40, porque senão a água não fica turva. Outra coisa, eu tenho micróbios que vão ficar no filtro.
Tem um micróbio que é o mais famoso, é o Neymar, é o Messi dos micróbios. Chama Cryptosporido parvo. Você já ouviu falar? Ele é a primadona hoje, tá certo? Esse, em pequenas quantidades, uma pessoa bebendo, e o cloro não tem eficiência nenhuma contra ele, vai dar diarreia nas pessoas. Só se fala isso em criptosporido, não em piscina, em água de beber também, tá certo? Então, muitos filtros vão segurar no filtro esse micro-organismo. Tem mais ou menos 5 micros, 6 micros. Então, pessoal que está vendo, a Cryptosporido parvo é o grande nome hoje em dia dos micro-organismos. Só se fala nele, tá? Por falar nisso, além do curso, nós estamos esquecendo de alguém ler esse livro. Ô, Renato, não é só o curso. Esse livro pode começar amanhã já a ler. Tá certo? E vai para o curso e vai saber tudo, vai fazer perguntas melhores. E além desse livro, o senhor também tem outros livros? Tem Os outros livros que eu tenho são sobre piscina. É a primeira, a segunda, essa aqui é a terceira edição. Então, Piscinas Litro a Litro. O senhor recomenda antes do curso? Em qualquer momento. Quem tem piscina é a Bíblia de cabeceira. É a Bíblia de cabeceira. A minha família fala muito bem desse livro. Até o cachorro lá. O livro é bom, o livro é bom. Eu falo também porque eu dei o nome. Então o nome é dele, o nome é dele. Posso falar mal. E o senhor chegou a comentar um pouquinho sobre as normas da BNT. Eu queria que você falasse quais são as importâncias ainda de seguir as normas e as recomendações da BNT. Veja bem, há 30 anos atrás, a BNT tinha, sobre piscina, 8 normas. A questão de uns 5, 6 anos atrás, a BNT unificou 7. Já está pronta, é chamado 10339/2018, termina em 2018. E deixou uma de tratamento de água que está sendo feita agora, tá certo? Então, como eu estava falando antes, a BNT, ela é feito por vários especialistas, né, que estão lá, cada um dá uma opinião, trazemos normas de fora, e serve de referência para as leis. Porque o político, ele não sabe de lei, tá certo? Ele não sabe, não, de lei ele sabe, ele não sabe sobre piscina. Então, é importante a BNT. Como eu estava falando antes da gente entrar aqui na gravação, a lei tem preferência sobre a BNT. Sobre a norma. Sobre a norma. A BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá certo? Então, mas ele serve de referência. Tem algumas legislações, ele vai falar, olha, usa a BNT tal, tá certo? Né? Então, fica mais fácil. É muito forte, mesmo na legislação. Então, nós temos uma lei, o Decreto-Lei 13.166 aqui de São Paulo, de 79. Não bate com a BNT. Essa Decreto-Lei 13669, ela, de 79, ela não se atualizou. Tem coisas boas lá, tá certo? Por exemplo, o nível de cloro ficou muito baixo, muito apertado, assim por diante. Outra coisa que a BNT está mudando é sobre o lava-pés. Eu sempre fui um defensor do lava-pés, né? Porque a pessoa está com o pé infeccionado, ele passa, o lava-pés tem, pelo esse decreto-lei, tem um cloro muito alto, então mata tudo lá com esse cloro. A pessoa que pegou no vestiário ou pegou na piscina, quando ele volta pelo lava-pés. Mas, olhando normas estrangeiras, ninguém fala em lava-pés, inclusive é proibido em alguns lugares. Não tem que ter lava-pés. A BNT não, a BNT falou, é opcional. Então, quer ter lava-pés, pode ter. Se não tiver, também está certo. Então, foi a grande mudança. E teve outras mudanças. É lógico, passaram-se mais de 30 anos, está certo? Nós acompanhamos várias normas internacionais. Ralo de fundo, né? O ralo de fundo, sim. É bom ter falado. Já que nós vamos falar da Sobrasa no final, um dos grandes problemas em piscina é ralo de fundo. Como é que nós estamos de tempo? Que eu estou preocupado do passado. O tempo todo é do senhor, pode falar. Não, é o seguinte. Em 2002, uma menina chamada Virginia Grimm Baker ficou presa num ralo de fundo lá. O avô dele, que é o Baker II, que está vivo ainda, era o segundo homem dos Estados Unidos, secretário de Estado. Tinha o presidente, que é o Ronald, um dos caras, e ele é o segundo homem. Então, normalmente, as leis americanas são estaduais ou são municipais. Dessa vez, não. Morreu uma pessoa importante, tá certo? Cabelo no ralo de fundo. Então, foi feita uma lei muito pesada, nacional,
com prisão, com multas fabulosas, e eles ficaram 5 anos estudando essa lei. E eles não se entendiam, mas depois de 5 anos, em 2007, fizeram a lei, que chama VGB, as iniciais da Virginia Grimm Baker, tá certo? E hoje em dia está bem documentado, passou-se muitos anos, o Brasil está usando em parte o que foi feito lá nos Estados Unidos, tá certo? Então, o ralo de fundo, um grande problema do ralo de fundo é o cabelo. Então, as mulheres são as mais afetadas. O que acontece? Quando o cabelo vai para o ralo de fundo, ele enrola no ralo de fundo. Não adianta você desligar a bomba. Então, ou você tem uma tesoura para cortar, ou usa a touca. Então, eu recomendo usar a touca. Tem um cara que é meu amigo, ele fala, não, eu quero ser sócio da tua fábrica de touca. Ele acha que eu tenho fábrica de touca. Tá certo? Então, a touca resolve. Hoje em dia, a BNT tem um sistema de segurança elétrico perto da piscina que deu problema com o ralo de fundo, imediatamente desliga lá. Quando é problema de peito, costas, perna, braço, tudo, resolve, tá certo? Então, já estão vendendo aqui no Brasil, a BNT não. A parte de segurança é fundamental. Acidentes, afogamentos em ralo de fundo, isso que eu falei em ralo de fundo, não vou falar outra coisa. Afogamentos em piscinas é comum em piscinas residenciais. Não tem salva-vidas, não tem nada. E 5 minutos. 5 minutos, a criança foi lá. Todo dia eu recebo comunicado de criança que se afogou. É 5 minutos e é um afogamento silencioso. Ela não grita, tá certo? Né? Diferente do adulto. Então, afogamento em piscina é normalmente residencial. Não necessariamente, mas é residencial. Uma coisa que é legal a gente destacar é o valor desse ralo de fundo, né? Quanto que é um valor dele? Muito barato. Muito barato. Uma das soluções, piscina nova é fácil de resolver. O duro é piscina velha, que já existe só um ralo. Piscina nova, se você puser 2 ralos aqui, interligados, é uma das soluções que resolve, tá certo? Tem outras, mas... Agora, piscinas existentes, você tem um ralo só, você quer pôr 2 ralos, complica. Você vai mexer na impermeabilização, no azulejo, tudo. Mas tem outras soluções. Tá certo? Agora, afogamento, uma coisa que resolve é supervisão constante. Não deixa a pessoa... né? Fazer isso, não deixa a pessoa. Então, o que é supervisão constante? Não é ficar lendo na beira da piscina, não é ver se o macarrão está lá no forno, está funcionando. É supervisão constante. É lógico. Agora, tem outros paliativos, tá certo? Um deles é uma grade em volta da piscina, com o portão fechado ou com alarme. Não adianta você ter uma cerca em volta à piscina e o portão está aberto, tá certo? É uma solução. Tem alarme. Alarme, eu já fiz. Então, cai uma coisa na piscina, o alarme toca. Tudo bem. Mas eu tive na minha academia o alarme não é confiável. Tem uns passarinhos que você piscina aberta, né? Chuva. Não, mas não é só isso. Mesmo assim, na minha piscina, eu tinha alarme numa piscina pequena. Um professor gordão lá mergulhava, não tocava alarme, né? Devia tocar. Em compensação, você estava lá longe, tocava alarme, você ia ver, não era nada. Então, os vendedores de alarme não querem me vender mais, porque eles estão sujeitos a uma ação muito grande. E tem umas capas de segurança, tá certo? Vários tipos de capa. Bom, então falamos sobre... Sim. E ao menos 82% dos brasileiros consideram a sustentabilidade como um tema importante para o cotidiano, conforme os dados da Opinion Box, plataforma de pesquisa de mercado. Fizeram uma pesquisa com 2.203 pessoas e dentre deles 82% falaram da importância da sustentabilidade. Então, 60% dos brasileiros acreditam que adotar medidas como o uso de lâmpadas econômicas e controle para o uso de água é fundamental. E 49% dos brasileiros procuram reutilizar as embalagens para separar o lixo reciclado. Então, 82 brasileiros que consideram sustentabilidade como importante, como a gente consegue trazer isso para a piscina? Como fazer a piscina ser sustentável? Porque muitas academias, aí, os alunos procuram por academias sustentáveis hoje em dia. Não, veja bem, hoje em dia é uma questão de bom senso, sustentabilidade. Além da parte econômica, você tem que ver a parte do ambiente que você vive, tá certo? Então, por exemplo, em água, nós temos várias soluções, né?
de recuperar água de retrolavagem, né, que é jogado fora, e água de aspiração jogando água para fora. Então, dá para aproveitar muito. É lógico, às vezes não dá para retornar para a própria piscina, por vários motivos. Mas dá para usar regar grama, dá para usar lavar a rua. Nas descargas, né? Nas descargas. Dá para usar em quadra de tênis, tá certo? Agora, tem países que já estão aproveitando, retornando para a piscina, tá certo? Então, isso. Então, a água principalmente, mas a energia elétrica, hoje em dia, a Europa e os Estados Unidos as bombas têm a obrigação de cada vez ser mais eficiente. Os motores cada vez mais... As bombas de circulação. As bombas de circulação cada vez mais eficientes. Tem norma. E tem norma seguinte, a Europa e os Estados Unidos estão trabalhando muito. Os Estados Unidos teve uma lei de 21 agora, que a partir de 21 não se pode mais importar nem fabricar bombas que não estão de acordo com a norma. Então, dá uma redução muito grande. Está se usando muito solar, não solar convencional, mas o solar de fotovoltaica. A usina fotovoltaica. Energia essa fotovoltaica. é a grande solução para as escolas de natação hoje. E esse pessoal de fotovoltaica está financiando em vários meses, de tal maneira que praticamente com a economia de energia elétrica, você paga E os custos da voltaica estão cada vez baixando mais, né? Devido à grande quantidade, e a eficiência está aumentando. Então, estão aumentando a eficiência, transformação de energia solar em energia elétrica, né? E o preço está caindo. Tá certo? Essa talvez seja a medida mais importante daqui para frente para uma escola de natação. Então, se hoje tivesse que dar uma dica sobre sustentabilidade e mesmo de economia, coloca a fotovoltaica na sua escola de natação. Ou em casa, porque você pode montar uma usina. Você precisa de espaço, né, para as placas, mas é importante que as pessoas estejam conectadas com isso, porque isso vai ser o futuro. E tem mais. A água de chuva tem que aproveitar, tá certo? A água de chuva normalmente é ácida, tá certo? E traz alguns nitritos, né? A água de chuva, uma observação que eu vou falar aqui, ela tem nitrogênio, né? Porque quando tem Bom, o nitrogênio já tem no ar, mas aí quando tem combustão numa aquecedora a gás, o nitrogênio vai para o... Então, a água de chuva é muito mais benéfica para a grama, para o verde, do que a água de irrigação, porque ele tem nitrogênio, tá certo? Pode ver, quando chove, o teu verde fica muito bonito, tá certo? É um verde palmeiras, é um verde muito legal, tá certo? Bom, então, o seguinte... agora, o pessoal está aproveitando a água de chuva lá fora, tem alguns cuidados, tá certo? Não é fácil, mas não pode, ainda mais com a chuva que está tendo ultimamente, se aproveitar... Bom, então, nós falamos sobre essa parte de economia, se bem que eu vou te dar um detalhe. As normas lá de fora falam cada pessoa que entra na piscina... o certo é tomar um banho antes, com água e sabão, não é aquele chuveirinho lá que cai, né? Não, que o cara desvia tudo. Então, o certo é tomar um banho de meio minuto com água e sabão. Porque nós temos no corpo ureia, tá certo? Que tem nitrogênio. Então, é isso. E cada nadador, eu tenho que jogar 30 litros fora de água, que pode ser aproveitado. Mas eu não faço aqui, ninguém faz. Mas lá fora, por quê? Essa água vai ficando cheia, vai ficando velha, tá certo? Então, eu tenho que trocar um pouquinho dessa água por água nova, tá certo? Então, mas é uma economia bem feita. Quer dizer, aparentemente é um gasto maior, mas, no fim, você tem compensação no tratamento da água. Eu acho que o senhor, assim como o Rogério, quando começou lá atrás, uma piscina, acordava 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, para olhar a temperatura, pH. E hoje a gente tem muita automação que auxilia muito o trabalho ali, que você não precisa, às vezes, dormir na sala de máquina para saber se quando o aluno chegar às 7 horas da manhã, a piscina vai estar de acordo. Quais são as automações aí que vocês recomendam aí? Bom, o RP e pH sempre, esses dois recomendados. Agora... lá fora a automação está muito grande, né? E tem dois tipos que eu chamo de automação. A semi-automação e a automação completa. O que é semi-automação? Eu meço o RP na piscina, está baixo, eu vou lá na casa de máquina e ligo. Eu chamo semi-automação. Agora,
Se eu tiver alguns sensores, eu tenho uma automação completa. O próprio sensor fala, liga a bomba, desliga a bomba. O cloro está baixo, ou o RP está baixo, ele liga e desliga. O pH está... Tá. Hoje em dia tem esses dois são muito... Tem automação na área de temperatura, né? As bombas térmicas hoje têm automação, elas são inclusive pelo Wi-Fi. Então você consegue pelo seu celular ligar, desligar, diminuir o SP, né, caso seja necessário. Então ela te avisa tudo, você consegue controlar de onde você estiver, se você tiver várias piscinas, porque as bombas térmicas hoje, elas já são preparadas com Wi-Fi. Então você consegue ter o controle pelo seu celular. É verdade. É isso mesmo, tá certo. Agora, tem sensores que se preocupam com a segurança, por exemplo. Olha, às vezes fica... A bomba desligou, por exemplo, da filtração, imediatamente tem que um montão de sensores desligar tudo. Porque com a bomba de filtração desligada, por qualquer motivo, manual ou que teve um defeito, vai alterar, vai dar problema nos outros casos. Então, tem uma automação de segurança. Não pode acontecer. Se acontecer isso, desliga isso, desliga isso. Então, tem uma automação de segurança. Em 2013 foi feita uma pesquisa que 49% dos brasileiros com mais de 16 anos se declaram fãs da natação. Hoje, estima-se que 26 milhões de indivíduos acompanham a natação. A natação é um esporte muito visto e muito acompanhado, só que a gente tem, às vezes, o problema de pele, né? Que segundo o curso de segundo a medicina, a gente tem um número muito alto de pessoas também com problemas de pele. O que vocês indicam? Tratamento de cloro, ozônio? Qual que é melhor aí para crises alérgicas até? Essa pergunta ficou difícil de responder. Olha, o que eu noto é o seguinte, algumas pessoas têm alergia ao cloro, são raras. Eu tive um professor na época, entrava na piscina, ela ficava... Mas são raros. O problema todo não é o cloro livre, que a gente, é o cloro combinado ou cloramina. Esse ataca a pele de várias pessoas. Agora é o seguinte... Eu vi mães, levam no médico um garoto e chega no médico, estou com um problema de pele. O médico fala, ela nada? Então foi na piscina. O médico está chutando. Se eu tiver 10 pessoas, 10 crianças lá, de lugares diferentes, né? Não do mesmo local, com problema de pele, então é na piscina. Mas uma pessoa só, o médico não pode. A contraprova falar. sempre é essa. Quando as pessoas vêm falar assim, não, mas a professora está com alergia. Eu falo, bom, tem alguém do lado que esteja? Tem algum aluno que esteja, que utilize essa piscina? Não tem ninguém. Então o problema é ela. Então a gente pode dizer que tem um grande mito aí, então, que a piscina causa essa alergia de pele. Inclusive o balanceamento de água, né? Se a água não estiver balanceada, ela vai dar irritação, ela vai dar alguns problemas de pele. Então é importante que não é em si o tratamento, e sim como é feito o tratamento, se ele é bem feito. Sendo bem feito, diminui muito a possibilidade de irritação na pele. O pessoal que vende o gerador de cloro, ele fala que faz bem para a pele. Mas precisa ter prova disso. Tá? Uma coisa é a propaganda que o pessoal faz. Outra coisa é a realidade, tá certo? Então, eles têm que ter feito testes em laboratórios credenciados e falar, olha... Então, o que tem alguns tratamentos à base de magnésio, se não me engano. Eles fazem propaganda. Diz que faz muito bem para a pele, tá certo? Eu tenho catálogos que, no caso de magnésio, o hidróxido de magnésio resolve. Mas o problema da pele é mais de cloramina ou cloro combinado, que é a mesma coisa, que é o cloro ruim, que eu chamo, que ataca a pele. Então, ataca a pele e a vista, tá certo? Então, um dos grandes problemas em piscina é o cloro combinado, principalmente em piscinas cobertas. Por isso que quando eu falo de piscinas cobertas, o tratamento é mais complicado. Na piscina aberta, eu tenho problema de folha, às vezes sapo, às vezes cobra, às vezes cavalo que entrou, tá certo? Mas tem pó de queimada, tudo. Mas, uma vez que saiu para cima, o vento leva embora. E o vento levou, é o certo. Já em piscinas cobertas, o que acontece? Eu tenho o produto ruim da piscina vai para o ambiente e fica lá. Fica lá. Então, eu tenho que trocar esse ar a cada 6 vezes por hora, eu tenho que trocar o ar, jogar fora, tá certo? E assim por diante, tá certo? Então, piscinas cobertas eu considero mais difícil. A própria respiração da pessoa,
que ele respira oxigênio e joga CO2, esse CO2 em níveis muito baixos é muito ruim para a pessoa. Então, na realidade, eu tenho que jogar ar fora de 6 a 8 vezes por hora. Tenho que trocar o ar por ar novo, ou tem outras soluções. Então a gente pode afirmar aqui que a famosa piscina com cloro tradicional é a grande solução e também não tem problema nenhum, né? Um grande mito que piscina com cloro, tem gente que defende o ozônio, defende água salinizada. Veja bem, o cloro hoje é um mal necessário, né? Tem gente que fala em cloro, não quero cloro, quero piscina sem cloro, né? Porque o cloro tem seus problemas, principalmente o cloro combinado. Hoje em dia eu posso trabalhar com uma concentração de cloro mais alta, aliás é proposta da BNT, que não vai fazer nada na pele da pessoa nem no olho. Principalmente se é pelo o gerador de cloro, né? Que o cloro é produzido na própria piscina, então numa célula, né? Então você pode aumentar o nível, tanto que a gente conversa muito sobre isso. Eu trabalho de 3 a 5, né? Dependendo da época do ano, e não tem problema nenhum, você não afeta em nada, não tem problema de alergia. Então eu sou defensor do gerador de cloro, ele não é muito. Mas eu... Não, eu acho... Porque é cloro. Salinização é cloro. É cloro. Sim. É cloro. É o Final cloro. vira cloro. Vira cloro, mas é um cloro natural, né? Ele não vem misturado. Esse cloro químico, cloro em pó, ele vem com muita mistura. Isso também é alérgico, né? O cálcio é alérgico. O cloro, para gerador de cloro, o sal é um sal especial. O sal que a gente usa na cozinha tem iodo, por questão de glândula, isso, qualquer coisa. Já o cloro, o sal para gerador de cloro tem que ser um cloro especial. E tem que ter outras qualidades. Assim. É mais usado o sal para gado, tá? Sal de gado que é usado. Então, é um sal especial. Muita pureza, tem que ter muita pureza, tá certo? Doutor Nilson, queria agradecer muito a sua presença, Rogério, agradecer muito a sua presença. Acho que o pessoal aí do outro lado gostou muito, né? A gente tem muitas dúvidas sobre a piscina e muitos mitos, né? Como a gente falou, já quer sempre acusar a piscina como o grande vilão. E eu queria que vocês deixassem aí os seus contatos, quem quiser saber mais, quem quiser saber ir lá no curso do S4, na sexta-feira, no dia 5, às 2h50, estará aí com um assunto super importante. Queria que vocês falassem um pouquinho aí dessa palestra e os seus contatos aí para quem quiser saber um pouquinho mais. Sim, a palestra eu deixo ao cargo do meu amigo Leonardo da Vinci. Então, na verdade, nós vamos falar no primeiro dia, o Dr. Nilson e eu vamos falar justamente sobre esses assuntos. São as principais dúvidas. Quanto ao tratamento de piscina. Então, nós vamos falar sobre novas tecnologias, sobre a BNT, enfim, todo esse bate-papo a gente vai reproduzir lá no sistema de perguntas e respostas. No segundo dia, eu vou fazer um curso, vou falar sobre como montar, gerir e ter sucesso numa escola de natação. Então, desde o conceito, desde a ideia de se montar uma escola de natação, até o momento em que você começa a gerenciar efetivamente, que você inaugura e começa a gerenciar. Então, eu vou passar por todos os momentos, desde a montagem até a operação de uma escola de natação. E seus contatos aí, Rogério, para quem quiser saber mais? O meu Instagram é @RogérioSConsultor. E o e-mail? Só se quiser. Aí já entra em contato. O e-mail é rogerio@rubel.com.br. Não, eu queria deixar claro que eu não sou doutor, tá certo? Porque eu gosto muito de brigar que eu sou doutor, mas eu não sou doutor, tá certo? Então, é que aqui no Brasil todo mundo é doutor, então eu falo para todo mundo me chamar de doutor. Então eu peço desculpas, eu sou senhor, sou engenheiro, administrador da empresa, mas não sou doutor, não defendi tese. Segundo, eu tenho respondido vários e-mails, várias perguntas, eu tenho o maior prazer em responder, mesmo quem não comprou o livro, manda e-mail. Eu uso mais e-mail do que o WhatsApp, estou um pouco mais antigo do que os outros. Então eu respondo com o maior prazer. O meu e-mail é N de Nilson, Maierá, que é meu sobrenome, tudo junto, sem ponto, @terra.com.br. Eu estou no Instagram e no LinkedIn. Está o meu nome lá, vocês podem entrar. Então, eu tenho o maior prazer em poder ajudar as pessoas dentro do possível. Às vezes eu não sei responder a pergunta, mas às vezes eu sei quem sabe responder. Então, eu não sei, mas eu vou procurar a pessoa que sabe. Então, eu queria agradecer ao meu amigo Renato, que é uma simpatia em pessoa. Também, para finalizar, eu queria falar sobre a Sobrava, que
é uma organização que honra o Brasil, tá certo? Essa organização tem evitado muitos afogamentos e muitas mortes. Pior que a morte são sequelas também, né? Em piscina. Então, parabéns à Sobrasa e continue fazendo esse serviço maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sou voluntário da Sobrasa, né? Então, todo mundo que é voluntário tem o seu boné, tem a sua camiseta e não só tendo esses materiais, mas exercendo atuações durante o ano aí com eventos, projetos. A Natação Criativa defende muito projeto aí de segurança aquática. Agradecer então a Sobrasa, que defende aí, tenta diminuir o número de afogamentos no Brasil. A plataforma Educar, que auxilia aí na formação dos professores. O aplicativo da Syntrack, para você fazer o monitoramento do seu aluno, fazer acompanhamento, colocando metas, vendo resultados e tendo contato ali na palma da mão com o seu cliente. E a Flote, com os materiais pedagógicos e também com os filtros de piscina, que também vão te auxiliar no dia a dia. Queria agradecer muito você aí de casa. Tem alguma dúvida, deixa no comentário, segue o canal, ativa as notificações, que é muito importante aí, um clique seu. E para quem quiser estar presente ali, tanto no Congresso Brasileiro de Natação Infantil, quanto no S4, a Natação Criativa tem um cupom de 5% para você fazer a sua inscrição direto pelo site do INAT. Só colocar Natação Criativa e você tem 5% de desconto. Então, estarei lá com esses rapazes aqui, junto com eles, no dia 5 de abril. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse rapaz é pior que doutor. Vem cá. Aí já não pega bem. Tá bom. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado ao meu amigo lá. Muito obrigado. Maurício. Tá? Maurício, muito obrigado, Maurício. Renato, obrigado. Queria agradecer a oportunidade, o espaço e reforçar que vai ser muito legal. O S4 vai ser um divisor de águas tanto no tratamento quanto na gestão de um negócio aquático. E eu queria saber onde que as pessoas acham esse livro aqui, para poder comprar essa Bíblia aqui. Tem no site do livro, é www.piscinasleitralito.com.br. Será que já tem alguma compra do livro agora? Se Deus quiser, tem. Então, muito obrigado, Nilson. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, e obrigado a vocês aí do outro lado. Até a próxima entrevista. Obrigado, viu, Renato? Muito obrigado, viu?